vive na prática da prostituição, do adultério, da mentira, da fornicação e ainda acha que é salvo. Será que é? Vamos descobrir o que a palavra de Deus nos diz logo após a nossa vinheta. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e no assunto de hoje nós vamos entender: se somos salvos pela graça, eu posso viver na prática do pecado e ainda assim me dizer salvo, porque Cristo pagou o preço? Ao cristão é permitido viver de qualquer maneira? A graça é o dom gratuito de Deus ao homem. O encontro do homem com Deus deve ser transformador. A criatura, ao se encontrar com Deus, deve ser transformada. Em Efésios 2:8 está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Em Efésios 4, do 17 até o 19, a palavra nos diz: portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, com seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia para cometerem toda impureza com ganância. Ainda em Efésios 4, porém agora verso 21, está escrito: se é que o tendes ouvido, e por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus, que concernente ao procedimento anterior vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo as cobiças do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Irmãos, é impossível aquele que conheceu a Cristo viver no pecado. Entendam bem, impossível. Quem é de Cristo fica em evidência, é visível que essa pessoa pertence a Cristo, porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Quem verdadeiramente é de Cristo jamais andará e viverá na prática do pecado. A salvação é pela graça, mas isso não lhe dá o direito de viver como um endemoniado e ainda dizer que é de Cristo e se comportar como um demônio. Sinceramente, se você diz que é de Cristo, se você diz que é um cristão, no mínimo você precisa conhecer as Escrituras. A palavra nos revela o Altíssimo. Se você tem tempo para tudo, menos para conhecer o seu Deus, você tem sérios problemas. A graça não é de graça. Não use o sacrifício de Cristo para justificar sua insensatez. Se você está vivendo na safadeza, na promiscuidade, o espírito que está em você não provém de Deus e você precisa ter consciência disso. E eu até acho que algumas pessoas têm, mas elas se fazem de bobas, são fingidas, querem deturpar a palavra de Deus para justificar a sua maldade e perversidade. Em Efésios 4:30 está escrito: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Em 1 João 3:6 diz:
Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Deus perdoa os nossos pecados, mas das consequências do pecado ninguém escapa. Vejam os exemplos de homens como Davi, Saul, Manassés e muitos outros. Davi pecou, o homem segundo o coração de Deus, mas o preço que ele pagou, nós estamos dispostos a pagar? Você suportaria pagar o preço que Davi pagou? Eu acredito que não, porque quando Deus espreme um pouquinho, o crente geme, chora e se vitimiza. Não é assim? Se você é um cristão verdadeiro, sincero, você se arrependeu dos seus pecados, deixou Jesus entrar em sua vida, o velho eu está morto e sepultado e a nova criatura vive em Cristo e cheia do Espírito Santo do Senhor. E para finalizar este assunto, nós vamos ler Romanos 6, do 6 até o 18, e assim diz a palavra do Senhor. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos, nem tampouco apresentei os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhe, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas a graça a Deus, que fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues, e tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. Então, jamais um cristão que ama a Cristo, que crê em Cristo e que foi salvo por Cristo, viverá no pecado. Aquele que conheceu a Cristo e permanece no pecado ou retorna ao pecado, não tem nada com Cristo. Não diga que vive em pecado e que porque Cristo te salvou e porque a salvação é pela graça, você pode permanecer pecando e ainda assim ser salvo. Não, você não é um salvo.
porque um verdadeiro salvo é conhecido pelos seus frutos. Irmãos, não percam seu tempo lançando pérolas aos porcos. A palavra de Deus nos diz: aquele que um dia andou no pecado, conheceu a Cristo e depois retorna como um cão ao seu vômito ou como uma porca à lama, esse não tem parte com Deus. Então você, como um cristão, precisa conhecer a palavra de Deus, porque todas as vezes que você ouvir uma pregação, você irá compará-la à palavra de Deus e você saberá se essa pessoa tem parte com Deus ou não. A vocês que vivem no pecado e se dizem salvos, que acreditam que se Jesus voltar hoje ou se vocês descerem à sepultura hoje, vocês serão salvos, eu sinto em lhes informar que a palavra de Deus te diz não. Você não é um salvo e você não será salvo se permanecer em tais condições. E se esse vídeo foi edificante às suas vidas, se inscrevam, curtam, compartilhem e deixem o seu comentário. Deixar a sua curtida não lhe custa nada, mas ajuda muito o canal. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.